Olá, eu sou Nívia Medeiros, psicóloga especialista em transtornos do desenvolvimento infantil e adolescente, e vim aqui hoje conversar um pouquinho com você, pai, mãe de adolescente. Agora, nesse momento em que a gente vive esse confinamento, que é tão difícil, tão cheio de dúvidas, que nós realmente não sabemos ainda quanto tempo essa fase vai demorar, quando que isso vai passar, e em que a nossa ansiedade ela aumenta, que o medo aumenta por conta de tantas incertezas. Eu curiosamente recebi alguns comentários, pedidos, solicitações na última semana de alguns adolescentes, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque é muito comum aqui no consultório eu receber a reclamação dos pais em relação aos adolescentes. Mas nessa última semana eu recebi reclamação dos adolescentes em relação aos pais nesse momento de confinamento por conta do coronavírus. Então, se de repente a gente puder pensar junto numa maneira de melhorar essa relação, essa situação em casa, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Primeiro eu gostaria de te convidar a pensar, pai e mãe de adolescente, que a referência que nós temos, né, de adolescência, de 20, 30 anos atrás, ela já não se aplica muito hoje, né, porque a adolescência mudou. Ela vem se modificando com a modernidade, né, nós percebemos que, se a gente para pensar, um adolescente de 20, 30 anos atrás, ele tinha muito mais responsabilidades do que os adolescentes de hoje. Os adolescentes de antigamente, eles começavam a trabalhar mais cedo, eles casavam mais cedo, formavam família mais cedo, então eram convidados a uma responsabilidade maior mais cedo, diferente de hoje em dia, né? O que não é diferente, né, de antigamente? Bom, a parte física, a parte cerebral. Nós temos uma parte que se chama córtex pré-frontal, fica aqui atrás da testa, que ela é responsável pela atividade de concentração, de planejamento, noção de perigo. Essa continua a mesma, né? Tanto que a gente vê nos adolescentes uma impulsividade normalmente, eles são mais contestadores, não têm muitos medos, né? Porque essa parte ainda está em formação, ela está se desenvolvendo. Mas a sociedade mudou muito de antigamente para agora. Então, muitas vezes, né, a gente percebe que nós propiciamos para os adolescentes também essa mudança, e a mudança da qual a gente reclama muitas vezes hoje em dia. Por passarmos e eu me coloco, né, nesse quadro aí de pais de adolescentes hoje, que sou, por passarmos às vezes por dificuldades lá atrás na nossa adolescência, por achar que tivemos muitas responsabilidades, a gente acaba tirando eles de muitas responsabilidades hoje e deixando eles muito soltos, às vezes, sem responsabilidade nenhuma. E nós acabamos criando essa fase, que eu escuto com muita frequência, chamada aborrecência, né? A aborrecência é uma fase criada pelos próprios pais. Muitos pais, inclusive, quando os filhos ainda são crianças ali na pré-adolescência, começam a pensar: meu Deus, e agora? Vai entrar na adolescência. Ai, meu Deus, e agora o que vai ser? Que medo. Ai, é uma fase de problemas. Ai, como é que eu vou lidar? E acabam passando isso para aquela criança até então em casa e fazendo com que ele tenha mais medo das novidades que estão por vir, porque a adolescência é uma fase sim de transformação, o corpo muda, né? Os hormônios ali estão fervendo, tem muitas mudanças, o próprio lugar que ele ocupa, né, na sociedade muda, ele sai de um lugar de criança para um outro lugar que não é ainda de adulto, né? Esse lugar adolescente, esse lugar aí de crescimento. Então, muitas mudanças vêm, sem sombra de dúvidas, só que nós não podemos tornar isso numa fase caótica, porque não é. Tudo depende muito de como a gente vai lidar com essa fase, como a gente enxerga também a adolescência. E eu percebo que muitos pais se acostumam com o isolamento dos filhos,
né? É claro que é uma fase que eles gostam muito de ficar em isolamento, que eles querem muito o cantinho deles. Só que a gente não pode se acostumar que eles estão isolados o tempo todo, que isso é normal, porque não é normal. É normal ter um pouquinho mais de isolamento, querer ficar um pouquinho mais em contato com os amigos, com esse mundo tecnológico, mas não o tempo todo, tá? E gostar disso o tempo todo. Tanto que muitos reclamam de se sentirem sozinhos, mesmo dentro de uma casa que tá cheia de gente, que é o que tá acontecendo agora. Muitas casas, né, com muitas pessoas em confinamento, e o adolescente se sentindo isolado, se sentindo sozinho. E aí que eu convido você, pai, você, mãe de adolescente, né, a pensar sobre esse momento, a pensar o quanto você tem dado atenção para esse adolescente, né, a pensar que ele ainda sente a necessidade de carinho, a necessidade de fazer alguma coisa com você. E me lembro de uma autora que eu gosto muito, que é Melanie Klein, que ela escreveu só sobre a infância, e ela fala pra gente que nós devemos, enquanto pai e mãe, sermos suficientemente bons. O que é o suficientemente bons? Não é dar tudo o tempo todo. Vou deixar o meu filho ali, não vou pedir que ele faça nada pra mim dentro de casa, que ele me ajude, porque aí eu vou ser uma mãe muito legal, um pai muito legal. Não. Ser suficientemente bom é atender às necessidades dos filhos. E dentro disso, inclusive, se permite chamar atenção muitas vezes, ser pai mesmo. Não querer ser o pai amigão ou a mãe amigona o tempo todo. Não vou brigar, não vou chamar atenção, isso vai traumatizar. Não traumatiza. Traumatiza muitas vezes a ausência, tá? Você está presente fisicamente, mas está ausente psiquicamente com aquele filho, tá? Então eu te convido a pensar em o quanto você tem sido suficientemente bom para o seu filho, para sua filha, tá? E te convido também para aproveitar esse momento de confinamento e avaliar a qualidade da relação de vocês dentro de casa. Inclusive, eu queria te convidar para, dentro dessa avaliação, você pensar o que você tem feito com o seu filho, com a sua filha adolescente. Porque esse momento de confinamento, ele também nos permite fazermos algo diferente. Acho que realmente é uma fase que nos convida a pensar no que a gente pode fazer de melhor, né? O quão melhor a gente pode ser nesse momento. Quem sabe não é a hora de você ir conversar com seu filho, com a sua filha e ver o que você poderia estar fazendo junto com ele. Além de ouvi-lo, de saber como é que ele está nesse confinamento, como é que ele está se sentindo também, né? De repente, vamos fazer uma receita juntos, vamos assistir uma série adolescente para entender, para entrar um pouquinho nesse mundo e entender também. Eu penso que esse momento é um momento de buscar alternativas para tornar melhor a nossa relação dentro de casa, tá bem? Esse é o meu recado para você. Até mais!